Saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? É um motivo de muita honraria estar aqui nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Abraão, que me fez o convite através do pastor Isaías. Eu congrego ali na Assembleia de Deus do Nico Baracate. Trago um abraço do meu pastor Odil Nunes para o pastor responsável desse trabalho, para todos os irmãos, amém? Louvo a Deus por essa oportunidade. Quero tributar toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Ele me deu uma palavra, está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Quem tem Bíblia, abra comigo. Vamos louvar a Deus. Vamos exaltar o nome dele, porque só ele é digno de honra e de glória. Amém? 2 Timóteo 4, 7 e 8. Quem achou, diga aí, eu vou morar no céu. Quem não achou, diga aí, eu vou também. Amém? Eu queria que no 3 todos lessem bem alto junto comigo, para a glória e louvor daquele que vive e reina para todo sempre. No 3, 1, 2, 3. Combati um bom combate. O 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo lhe dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Quantos estão esperando Jesus? Amém? Fica atento à palavra, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém? A Bíblia Sagrada diz que Paulo foi um grande homem de Deus. A Bíblia diz que Paulo foi um homem muito abençoado, mas Paulo passou. Pedro foi um homem muito abençoado, usado por Deus, sim, mas passou. Agora é a nossa vez de ganhar alma para o reino de Deus, amém? Eu sou conhecido no meio evangélico como do lixo para o luxo. Era um homem que bebia para dormir e acordava para beber. Fedia mais do que macaco matado de murro, era igual cobra de laboratório, vivia no álcool. De Cuiabá para Fortaleza de a pé, analfa de pai e beta de mãe, Jesus resolveu a levantar como predicador da palavra. Ah, eu não acredito, aí eu não posso fazer nada por você. Jesus levantou e acabou a conversa. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Isaías 43, versos 13, ele disse: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém poderá escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Aleluia! Irmão, se Jesus te prometeu, ele vai cumprir. Por quê? Porque está escrito em Números, capítulo 23, verso 19, que o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria o filho da irmã Maria, o mais velho, e não cumpria? 2 Timóteo, capítulo 2, versos 13, a Bíblia diz: mesmo que eu e você e o mundo inteiro sejam fiel, ele permanece fiel. Pastor, o senhor disse que o senhor é analfabeto e está falando aí, recitando o capítulo e versículo da Bíblia. É porque Deus fez um mistério lindo comigo, aleluia. Deus fez um mistério comigo. O que, pastor? O que ele fez? Deus abriu a minha mente e me botou abriu o meu intelecto e colocou toda a Bíblia na minha mente, aleluia. Deus me deu a diferença dos livros históricos para os pentateucos, dos proféticos para os históricos, me deu a simbologia do Apocalipse, e eu estou decorando a história dos Hebreus com Flávio José. Por quê? Porque quando Deus promete, eu perguntei para Deus: Deus, para que tudo isso? Ele disse: é porque eu vou levar você para pregar para as nações, aleluia. 2010, Deus me levanta como pregoeiro da palavra. Ele disse: vou te levantar como João Batista na terra, com a Bíblia na mão e a chibata na outra, aleluia, para pregar dentro da palavra. Eu disse: Jesus, eu vou arrumar muitos inimigos. Ele disse: fica tranquilo, que aonde você colocar a planta dos pés, eu estarei com você. Já faz 15 anos que eu prego a palavra de Deus. Venezuela, Paraguai, Bolívia, Acre, Rondônia, São Paulo, Fortaleza, Maranhão, Piauí, Goiânia, Paraná, pregando Minas Gerais, São Paulo, pregando só no meio dos catedráticos, aleluia. Por quê? Porque o homem, a Bíblia Sagrada diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17,
que a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, aleluia, né? A Bíblia diz que é loucura para os que perecem, mas a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 26, 27, que ele pega os que não são para confundir os que são e os loucos para confundir os sábios. Quando Jesus falou, ele está falando, e Jesus, quando ele fala, ele cumpre. Jesus não é igual ao homem, o homem promete sentado, quando fica em pé esquece. Jesus não. Jesus, ele faz uma promessa, queira o diabo ou não queira, Deus vai cumprir a promessa, aleluia, porque a Bíblia Sagrada diz que todo o poder está nas mãos dele, quem manda é ele, e ele está aqui nessa noite. Se você vem para ouvir Deus falar, Deus vai falar contigo, aleluia. Quero pregar hoje sobre convicção. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: se Jesus voltar hoje, tu tem convicção que vai morar no céu? Aleluia. Porque eu larguei tudo, 2015, irmão Geraldo, né, irmão Geraldo? Irmão Geraldo é um companheiro que sempre acompanha o meu ministério, aonde eu vou, eu mando os banhos, ele vai lá. Ah, pastor, ele vai para adorar o Senhor? Não, ele vai para ouvir a palavra de Deus, porque ele gosta da palavra, aleluia. Então, quando Deus separa, quando Deus faz, e se Ele te escolheu no meio da tua parentela, é porque Ele vai fazer uma grande obra no meio da tua parentela. Pastor, como é que é esse mistério? Quando eu vim para o Evangelho, era só eu sozinho, e o pessoal ria, e quando eu comecei louvando. Eu não louvava tão bem igual as meninas que louvou aqui, não. Quando eu louvava, o pessoal maniava a cabeça e dizia: ih, tem que ter ouvido de ferro para ouvir, ele canta ruim demais, aleluia. E quando eu comecei a pregar, o pessoal dizia: ih, ele não tem hermenêutica, é cabeça chata, não sabe nem falar direito. Eu falei: Jesus, é verdade? Eles não emprestaram o coração para Satanás, para desanimar você. Quem te chamou foi eles. Eu falei: pô, Senhor. Ele disse: então vai para o monte orar, que eu vou fazer o que eu prometi na tua vida, aleluia. Quando Deus fala, Deus cumpre, amém? Quero pregar hoje sobre convicção. Pastor, o senhor vai passar da meia-noite? Não, antes da meia-noite nós terminamos. Ô glória! Olha aqui, a Bíblia diz que nós temos que ter convicção. Esse Paulo que nós escrevemos aqui, nós lemos aqui, esse Paulo, ele tinha convicção. O Paulo vai escrever dizendo: eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele vai dizer: e eu receberei do justo juiz uma coroa que ele me entregará. Você tem convicção que vai receber a coroa da parte de Deus? Glória a Deus. Eu abandonei tudo. 2010 Deus me tirou do trabalho. Aleluia. Eu fui pregar em Rondonópolis. Quando eu vinha voltando, a van furou o pneu em cima da Serra de São Vicente. E aí eu sentei no meio-fio assim, e o Espírito Santo de Deus foi lá e disse: você vai rescindir o contrato, vai trabalhar só na minha obra, que eu vou te sustentar do bom e do melhor. Eu fui e procurei um pastor amigo meu para tomar um conselho. Cheguei lá e eu disse: pastor, Deus falou comigo que é para mim sair do trabalho. Eu trabalhava naquela época na Secretaria de Saúde, eu ganhava até mais ou menos, aleluia. E aí eu disse para ele: Deus falou para mim que é para mim sair e trabalhar só na obra dele, que ele vai me sustentar do bom e do melhor. Eu esperei uma palavra amiga dele. Sabe o que ele falou? O senhor vai comer o quê, irmão? Eu disse: Jesus, o que eu digo para ele? Ele é pastor. Ele disse: diga para ele que você vai comer o que está escrito em Mateus 6:25. Diga que as árvores não plantam, não fia, não junta celeiro, mas eu cuido dela com o meu poder, aleluia. Diga para ele que você vai comer o que está escrito lá no livro de Salmo 37, versos 25, aleluia. Davi escreveu dizendo: eu fui jovem, hoje sou velho, eu nunca vi um justo e nem sua descendência mendigar o pão. Oh glória! Se Deus fez uma promessa, pode ter certeza que Ele vai cumprir na tua vida, amém? Quando eu comecei era sozinho, aí depois eu ganhei o meu irmão mais novo para Jesus, depois ganhei a esposa dele, depois ganhei as duas filhas, depois eu ganhei a minha filha para Jesus numa blitz, porque eu sou analfabeto de pai e mãe, eu não tenho habilitação. Aí eu fui levar ela lá no Cristo Rei. Quando eu cheguei na ponte Sérgio Mota, tinha uma blitz que não passava nem mosquito. Ela disse: pai, nós vamos ficar de a pé, porque o senhor não tem habilitação, o documento da moto está atrasado, e o senhor não tem habilitação, vamos ficar só com a bolsa e os capacetes na mão. Eu falei: negativo. Ela disse: é? Eu falei: é. Eu falei: nós vamos orar e nós vamos ficar invisível. Ela falou: ela não era crente, ela tinha 12 anos, minha filha. E ela disse: pai, é? Eu falei: é. Eu falei: você crê, minha filha? Ela disse: eu creio. Aí ela me abraçou. E eu comecei a orar. Demos de um lado da blitz, saímos do outro lado. Ficamos invisíveis. Ela ficou impactada, irmã. Aleluia.
Ela ficou impactada, ela disse: pai, esse negócio de ficar invisível está na Bíblia? Eu falei: tá. Ela disse: aonde? Eu falei: no livro de Ezequiel, capítulo 22, versos 30. Deus procura homens e mulheres que se encontram na brecha, aleluia. Ela disse: o senhor está na brecha. Eu falei: tô. Ela disse: eu também quero entrar na brecha. Eu disse: então vamos para a igreja comigo. Ela, naquela mesma noite, ela foi para a igreja comigo, aceitou Jesus e foi batizada com o Espírito Santo, aleluia. Hoje é a esposa do pastor Jefferson, lá no Vila Vitória, aleluia. Porque Deus fez uma promessa. O meu filho falava, me chamava era de doido, porque eu sou meio desequilibrado. Eu fui pregar em Goiânia, a mulher falou para mim assim: pastor, o senhor é meio doido. Eu falei: não, irmão, eu não sou doido não, eu sou desequilibrado, aleluia. Crente tem que ser desequilibrado, tem que dar cangapé, plantar bananeira, falar pro diabo que ele tem que respeitar a tua autoridade que Deus te deu. Pastor, Deus me deu autoridade, está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versos 15. Ele disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O que crê e batizar será salvo, e o que não crê será condenado. E o Senhor falou assim: e eu vos dou poder. Olha para o seu irmão e diga: não foi Mauro Mendes que deu poder para você, aleluia. Diga: não foi o Abílio Brunini, aleluia. Diga para ele: não foi o Mauro Mendes nem o Abílio Brunini. Quem te deu autoridade foi o filho da irmã Maria, o mais velho, aquele que nasceu lá em Belém de Judá. E ele está aqui nessa noite só para você dar glória e adorar a ele. Então adora a ele. Oh, eu estou sentindo a graça dele, aleluia. Pastor, vamos falar de convicção? Vamos. A Bíblia Sagrada diz que Deus olha lá de cima dos altos céus, vê um homem dentro de um dos caldeus e diz para ele assim: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, que eu quero te abençoar. A Bíblia diz que Abraão abandona tudo e vai embora. Abraão não era pobre, que nem o pessoal fala aí não. O pai de Abraão era muito rico, ele chamava Terá. Tinha muito dinheiro. Por quê? Porque ele fazia estátua para o povo adorar, vendia para o povo adorar. Ele era um homem muito rico. A Bíblia Sagrada diz que Abraão larga tudo e vai embora. A Bíblia Sagrada diz que esse Abraão que eu estou falando aqui é o Abraão do pai das nações, é o pai da fé. Passou 6.000 anos e ninguém bateu o recorde de Abraão. Ele continua sendo o pai da fé até hoje, oh glória. E a Bíblia diz que ele tinha convicção, tinha. A Bíblia diz que passa-se uns tempos, Deus faz uma promessa para ele, dizendo para ele: vou levantar você, Abraão, eu vou te dar um filho, Abraão, para te ajudar. A Bíblia Sagrada diz que passa 25 anos, oh glória. 25 anos nasce o menino. E outro dia eu preguei uma mensagem lá em Porto Velho, me chamaram meio de doido, mas não tem problema não, pode me chamar de doido, é melhor chamar de doido do que de prostituto, aleluia. Olha aqui, a Bíblia diz que passou-se 25 anos, o menino nasceu. Outro dia eu preguei e falei que Isaac, Abraão tipifica o Deus Pai, Isaac tipifica Jesus e Eliezer tipifica o Espírito Santo de Deus, aleluia. E eu preguei que Isaac não tinha nem 12, nem 14, nem 15, nem 16 quando ele foi lá para o Moriá. Quantos anos ele tinha? Se ele tipificava Jesus, ele tinha 33. Deus falou com Abraão, oh glória. Não, essa aqui é forte demais, se não der um glória está desviado. Oh glória, olha aqui. Pastor, isso é doidura, não, isso é Bíblia. Deus falou com Abraão 13 vezes. A penúltima ele tinha 99. E a última? A última ele tinha 133. Olha para o seu irmão e fala assim: então Isaac tinha 33 anos, porque ele tipificava Jesus lá na cruz do Calvário. Você vai ver na antiga aliança, porque não tem Antigo Testamento. O povo tem um negócio de pregar uns negócios dizendo no Antigo Testamento. Não tem Antigo Testamento, tem a antiga aliança e o Novo Testamento que Jesus morreu. Olha para o seu irmão e fala assim: para ter testamento tem que morrer alguém, aleluia. Lá na antiga aliança não morreu ninguém, é verdade, não morreu ninguém, mas a Bíblia Sagrada diz que no Novo Testamento Jesus morre lá na cruz do Calvário. E esse Isaac, tudo que acontece na antiga aliança é apontando lá para a cruz do Calvário, aleluia. Isaac indo lá, a Bíblia diz que Abraão tem um menino, passa-se 25 anos para se cumprir a promessa na vida de Abraão, mas quando é um certo dia, parece que eu vejo, pastor, o diabo subindo ao céu. Pastor, esse negócio do diabo subir no céu não é verdade não, é verdade. A Bíblia diz, pastor, outro dia uma mulher falou para mim: o senhor está ficando doido, ele subiu só uma vez. Falei: foi, irmã? Ela disse: foi. Pediu para tocar em Jó. Eu falei: não, ele subiu. Ela disse: isso foi lá na antiga aliança. Eu falei: não, ele subiu na nova aliança também.
Subiu. Quando? Lá no livro de Lucas, capítulo 22, verso... Oh, glória! A Bíblia Sagrada diz que ele sobe... Lucas capítulo 22, versos 31 e 32. A Bíblia diz que ele sobe lá no céu para tocar, pedir para tocar em Pedro. Lembra dessa passagem? A Bíblia diz que ele sobe, quando ele chega lá, ele quer tocar em Pedro, e Jesus se antecipa e diz: Pedro, ele disse sim. Ele disse: o diabo subiu até o céu e pediu para tocar em você, peneirar você como peneira trigo. Mas eu intercedi por você, Pedro, porque você não está crente direito. Oh, glória! Se disser isso hoje dentro das igrejas, irmão Geraldo, hoje o crente fica bicudinho. Não chama mais ele para pregar, não, porque ele não falou isso e aquilo. Ele falou que a minha roupa não está boa para vir para o culto. Deixa eu te dizer uma coisa: a verdade é uma só, meu filho. Quer ser crente? Prepara o lombinho para apanhar. Aleluia! Outro dia eu preguei lá em Goiânia no congresso e eu disse uma coisa. O que, pastor? Eu disse que crente não tem seguidor. Olha para o seu irmão e diga: crente não tem seguidor, irmão. Diga: crente tem perseguidor. Porque está escrito, pastor, está no livro de Mateus capítulo 5, versos 10. Oh, glória! Bem-aventurados são os que são perseguidos pelo meu... Não, essa é forte demais. A Bíblia diz que Abraão tinha convicção. Abraão, Deus fala para ele, depois de muitos anos, o menino nasce. E o diabo vai até o céu e diz: agora ele só ama Isaac. Abandonou o Senhor. E Deus fala: não, ele me ama. Chama não. Agora é Isaac para cá, Isaac para lá. Ele diz: não, ele me ama. Ele disse: então faz o que você é para fazer, para ver se ele te ama. E a Bíblia diz que Deus fala: Abraão, sim senhor, pega o menino, o teu único filho. Glória a Deus. O teu único filho, e leva para o sacrifício. A Bíblia diz que Abraão pega o menino. Pastor, isso aqui é lindo demais. Porque não tem o monte de Moriá. Não, pastor, não. Tem os montes, os montes nas terras de Moriá. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão andou 3 dias e 3 noites. E a Bíblia diz que ele avistou o monte. E a Bíblia Sagrada diz que ele avistou o monte, ele com 2 servos e o filho. E quando ele chega no pé do monte, ele diz para o menino, para os rapazes: fica aqui, que eu e o menino subiremos e logo, logo nós voltaremos. Mas o menino não era o sacrifício? Olha para o seu irmão e diga: isso é que é ter convicção. Glória. Aleluia. A Bíblia diz que ele vai dizer para os servos: ficam aqui, que eu e o menino subiremos e logo, logo nós desceremos. A Bíblia diz que ele sobe. Quando ele chega lá, Abraão vai fazer o sacrifício. Que sacrifício? O sacrifício de Abraão era diferente do de Moisés. O de Moisés de barriga para cima, o de Abraão de barriga para baixo. Por quê? Porque Deus só aceitava um corte. Aleluia. Abraão vai dar 7 passos para trás. Quando ele dá o primeiro para frente, parece que eu estava lá, eu vejo o anjo dizer: não faça isso, rapaz. E ele continuou andando. E o anjo dizendo: não faça isso. Eu fui orar a Deus e falei: Deus, por que Abraão não escutou a voz do anjo? E Deus bradou numa madrugada lá em casa dizendo: é porque Abraão não conhecia a voz de anjo. Aleluia. Abraão conhecia a minha voz. Olha para o seu irmão e diga: veio para o culto para ouvir a voz de anjo ou para ouvir a voz de Deus? Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que Abraão dá os 7 passos. Quando ele levanta o cutelo para cortar o menino no meio, a Bíblia diz: e o anjo interveio, pregou no braço dele e disse: não faça isso, porque sabemos que tu temes a Deus. Sabe o que Abraão está ensinando para mim e para você nessa noite? Abraão está ensinando que o Deus que ele serve é poderoso. Se ele mesmo que permitisse que cortasse o menino no meio, ele era um Deus poderoso para ressuscitar. Aleluia. Ele está aqui nessa noite, irmão. Se eu fosse você, eu abria a boquinha santa e adorava ele. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Abre a boca e adora ele. Aleluia. Enquanto você adora aqui, Deus entra com providência lá. Não vou falar de novo porque teve alguém que não entendeu. Aleluia. Enquanto você está aqui,
Deus está entrando com providência lá. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz no livro de Isaías 59, versos 1, que as mãos do Senhor não estão encolhidas e nem os ouvidos agravados. A Bíblia diz oh glória, a Bíblia Sagrada diz no livro de Jeremias, capítulo 23, versos 23, o Deus que nós servimos é o Deus de perto e o Deus, oh glória. Enquanto você está aqui, Deus está entrando com providência lá. Deus vai quebrar os grilhões, Deus vai fazer um negócio lindo, aleluia. O que eu acho lindo, irmão, é que Deus ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, o pessoal maniava a cabeça, dizia, não vai chegar a lugar nenhum. Um dia eu encontrei com o irmão disse para mim assim, irmão, eu fiquei sabendo que tu recebeu uma promessa que vai ser pregador da palavra. Eu falei, é verdade. Ele disse, como é que tu vai ser pregador da palavra se tu é analfabeto? Eu disse, Jesus, o que eu digo para ele? Ele disse, diga para ele descansar que eu vou fazer. Glória a Deus. Pastor, e como é que o senhor aprendeu tudo isso, pastor? Eu aprendi isso de joelho. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala assim, quer aprender? Lá no céu tem uma porta aberta, aí tem uma luz vermelha piscando, dizendo tem vaga. Mas para isso, oh glória, mas para isso você tem que se disponibilizar. Outro dia eu perguntei para Deus, eu estava orando lá em casa, eu falei, Senhor, por que o Senhor não chamou meu irmão que é letrado, que é sabido, que quando pega o microfone fala diferente? Ele disse, não é porque eu não chamo sabidão. Eu chamo disponível. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga, Deus não chama sabidão. Diga, ele é a sabedoria personalizada. Aleluia. Deus, ele é a sabedoria, irmão. Ele não precisa de... Outro dia eu preguei uma mensagem, meio mundo de crente ficou bicudo. Por quê? Porque eu preguei falando que Deus não precisa de mim nem de você. Já viu? Tem uns crentes dentro da igreja. Pode falar tudo? Pode, pastor? Pode, né? Pode, né? Tem uns crentes dentro da igreja que acham que ele é o popstar, que eu sou esse. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não cantar, ninguém canta. Outro dia eu estava em casa orando e falei, Senhor, o Senhor me chamou para louvar. E quando eu comecei a louvar, o pessoal dizia que eu louvava muito ruim. Ele disse, mas eu não te chamei porque louva bem. Eu falei, não. Ele disse, não. Eu perguntei de novo. Eu falei, vou perguntar de novo. Eu falei, o Senhor não me chamou porque canto bem, não? Ele disse, não. Se eu fosse separar quem cantava bem, eu tinha salvado, era o Pavarotti. Aleluia. Eu tinha separado, era as coleguinhas, era Kristen Ralph, Amado Batista, oh glória. Eu falei, por que o Senhor me chamou? Ele disse, porque eu vi um adorador dentro de você. Aleluia. Então Deus não te chamou, irmão, se eu e você ver um anjo adorar, olha para sua irmã, se ela não tiver bicudinha ainda, fala para ela, se você não adorar, Deus levanta outro no teu lugar, aleluia. Eu fui pregar num congresso em Goiânia, irmão, eu estou pregando lá, e a filha do pastor chegou toda parecendo uma boneca, e ela chegou, e quando eu estou sentado assim, ela passou, e ela disse assim para a coleguinha dela, se eu não louvar na igreja de papai, ninguém louva. Eu disse, Jesus, não, o Senhor me trouxe para isso. Ele disse, trouxe para chegar o rei. O filho do pastor com a calça plástica colada no corpo, parecendo artista. Aí, se eu fiz uma teologia, uma pós-graduação, quando eu pego o microfone, o negócio é diferente. Se eu não pregar, ninguém prega. Aí eu falei, Jesus, eles quando assumiu o microfone, chega a botina sem preguiça. Aleluia. Aí quando eu peguei, assumi o microfone, eu falei para a menininha assim, ei minha filha, ela disse, oi. Eu falei, eu vim lá de Cuiabá, não vou para te envergonhar, fica em pé. Ela ficou, você disse que se você não louvar na igreja de teu pai, ninguém louva. Ela disse, não, ninguém louva não. Eu falei, pois é, deixa eu te falar um negócio. Ela disse, pode falar. Eu falei, se tu não quiser louvar, Deus vai lá no dergo, num lugar de prostituição, pega uma prostituta, aleluia, bota ela em cima do altar, passa o bálsamo de Gileade na garganta dela, e ela canta mais bonito do que você, aleluia. Eu disse pro filho do pastor, fica em pé aí, meu filho. Ele ficou, eu falei, Deus manda te dizer uma coisa. Diz o quê? Tu disse que se tu não pregar, ninguém prega. Deixa eu te dizer, se tu não quiser pregar, Deus vai lá debaixo da ponte, arranca um pé inchado, analfabeto, aleluia, de pai e mãe, coloca em cima do altar, e o teólogo tem que ouvir ele pregar, porque Deus chamou, está chamado. Se ele falou, está falado.
A Bíblia diz que Abraão ele dá 7 passos. Quando ele vai cortar o menino, o anjo pega na mão dele e diz: não faça isso. E a Bíblia Sagrada diz que ele desceu. Parece que eu vejo os servos de Abraão dizendo: rapaz, o Deus que esse nosso Senhor serve é poderoso, aleluia. Pastor, teve mais quem tem convicção? Olha aqui, essa aqui é forte. A Bíblia diz que tinha uma mulher. Essa mulher tinha convicção. O nome dela era Ana. Pastor Francisco, Ana tinha convicção? Tinha. Sabe por que tem um negócio dentro das igrejas hoje? Outro dia eu preguei num lugar e falei isso, ficaram bicudo. Hoje dentro das igrejas, o povo não quer ler Bíblia. O povo não quer ler Bíblia. Oséias 4:6, o meu povo foi destruído por falta. Mateus capítulo 22, versos 29. Erreis por não examinar as escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Passou 500 anos de Oséias para Jesus. Jesus vem e levanta Levi e diz: tu não é mais Levi, agora tu é Mateus, e vai escrever um evangelho. E no capítulo 22, versos 29, tu vai escrever: reis por não examinar as escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Passou 2025 anos, oh glória! Nós estamos aqui no bairro Altos da Glória dizendo o quê? O povo sofre por falta de conhecimento. Por quê? Porque aparece um charlatão, ele olha para o irmão e diz: não vejo o senhor morando neste bairro. Não vejo o senhor andando naquele carro comum. Eu vejo o senhor andando numa Land Rover. Olha que coisa linda. Não vejo o senhor morando aqui, eu vejo o senhor morando dentro do Alphaville. Olha que maravilha, né? Todo mundo quer morar dentro do Alphaville. Diga, mas nem todo mundo foi chamado para morar no Alphaville. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que tinha uma mulher, que essa mulher ela tinha convicção. A Bíblia diz que ela ficou, olha aqui, estudei a história dessa mulher. Irmã, ela ficou quase 24 anos de joelho para Deus dar um filho para ela. E Deus não deu o filho para ela. Pastor, 24 anos Deus não deu filho para ela? Não. Mas a Bíblia diz que Deus deu um filho para Ana. Deixa eu te dizer, Deus deu um filho para Ana depois que ela mudou a oração. Aleluia. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Deus deu um filho para ela depois que ela mudou a oração. Por quê? Porque Ana orava querendo um filho para passar na cara de Penina. Olha para sua irmã e diga: Deus não é vingativo. Aleluia. Aí Ana passa-se um ano depois. A Bíblia diz: todo ano eles subiam para Siló. E a Bíblia diz que no ano vindouro ela vai subir. E ela vai falar, agora ela vai fazer diferente. A Bíblia diz que ela vai dizer assim: se o Senhor me der um filho, oh glória, se o Senhor me der um filho, eu devolverei ele na tua. Só foi sair de lá. Só foi sair de lá e coabitar com o esposo por nome de Eucana, ficou grávida. E sabe o que eu acho lindo? É porque lá no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versos 1, a Bíblia Sagrada diz que Deus contemplou Ana e ele deu mais um presente para ela. Por quê? Deu mais um presente? Deu mais um presente, 6 filhos para ela. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer o que está escrito em Ageu, capítulo 2, versos 9. E a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Se eu fosse você, eu levantava a mão para cima e adorava ele. Eu estou sentindo a graça dele. Eu esqueci a minha. Obrigado. Valeu, senhor. Quer ser abençoada. Olha aí. Essa toalha aqui, depois que eu tirar todo o suor, pode botar no leproso que ele vai ser curado. O senhor crê? Moço. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versos 8, que Deus é o mesmo Deus ontem, depois e vai ser eternamente. A Bíblia diz que Paulo enviava lenço e era curado, não era? Era. Para ele mudou, Deus mudou? Não. Malaquias capítulo 3, verso 6, ele disse: eu não mudo. Aleluia. Ele diz assim, escreve aí, Mateus, no capítulo 5, versos 17: eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumprir a lei. Então ele está aqui nessa noite. A Bíblia diz que Ana tem 6 filhos mais. Por quê? Porque ela tinha convicção. Pastor, tem mais alguém que tem convicção? Essa aqui é forte. A Bíblia diz que tinha um homem, ele tinha 10 filhos.
10 filhos. E para outro dia eu preguei e o pessoal questionaram, dizendo, não, ele não tinha 10 filhos, não, só tinha 8. Não, tinha 10 filhos. Ele tinha 10 filhos, homem, e tinha 2 mulheres. Tinha, pastor? Tinha. Quem eram as mulheres? As mulheres não eram filha dele. Mas depois que ele casou com a mulher, passou a ser filha dele. Porque em Israel é assim que funciona. A Bíblia diz que Jessé tinha 8 filhos homens. E a Bíblia Sagrada diz que ele casa com a viva. E a viva traz 2 meninas. A Bíblia diz que a viva traz 2 meninas. O nome das meninas, pastor? O nome de uma chamava Zerusa. E a outra chamava Abigail. Aleluia. E a Bíblia diz que no meio dos 8 meninos tinha um que tinha convicção. Ele era menosprezado. A Bíblia diz que os irmãos menosprezavam ele. Você acha que por que você é menosprezado no meio da tua parentela? Eu não vou falar de você, eu vou falar de mim. Os meus irmãos não sabem nem onde eu moro. Os meus irmãos não sabem nem onde eu moro. Eu perguntei para Deus, por que eles não sabem onde eu moro? E Deus falou, é porque se souber vão atrapalhar o seu ministério. Aleluia. É assim que funciona, irmão. Irmão, você tem crente, irmão, ele tem que ficar na boa. Crente, ele tem que andar sozinho. Eu vejo uns irmãos andando um monte, uma multidão junto. Irmão, crente junto, só dá conversa e fofoca, irmão. Aleluia. Você vai ver quando acaba o culto, na porta da igreja, fica aquele monte de crente lá na igreja conversando fiado. Não estou falando que todo mundo fala fiado, mas quando começa lá na porta da igreja, aquela multidão, aquela rodinha, pode saber que no outro dia já tem uma fofoca preparada. Aleluia. Crente bom é quando acaba o culto, ele pega a sua bolsinha e cai descendo, que subindo é contramão, aleluia. O teu compromisso é com a tua casa. Oh glória! Olha aqui, a Bíblia Sagrada diz que esse menino Davi tinha convicção e ele tinha chamada de pastor. Pastor, isso é doidura. Não, ele tinha chamada de pastor, porque tem gente que não tem chamada para pastor e quer ser pastor. Ele tinha chamada de pastor? Tinha. Então prova, vou provar. Você vai ver que ele cuidava das ovelhas do seu pai. E você vai ver que de dia ele dava comida para as ovelhas. 11 horas mais ou menos, ele trazia para dentro da gruta. Porque no deserto era muito quente. Dentro da gruta amenizava a temperatura. Aí as ovelhas comiam bonitinho. Ele soltava para o deserto de novo. À noite ele trazia todas as ovelhas para dentro da gruta. E ele fazia a cama na porta da gruta. Eu estudei essa história, eu fiquei arrepiado. Falei, Jesus, por que Davi fazia a porta na porta da gruta? O Espírito Santo de Deus bradou lá em casa dizendo, é porque no deserto tem lobo, tem urso e tem leão. Aleluia. Para pegar a ovelha vai ter que passar pelo pastor. Oh glória. Para pegar a ovelha tem que tocar no pastor. Tem mais alguém que teve convicção, pastor? Para terminar eu vou falar. Meu Deus, olha aí, já vai. A hora está aí. Esse relógio está igual o avião da TAM. Esse tinha convicção. A Bíblia diz que uma mulher por nome de Maria tem um menino chamado Jesus. Ele vai ter que sair da sua terra natal quando ele era ainda bem criança, porque um rei assinou um decreto dizendo, se nascer menino vai morrer. E a Bíblia diz, e o anjo apareceu para José e disse, pega a mulher e o menino, foram morar no Egito. Tem crente que nem sabe que Jesus morou no Egito. A Bíblia diz, se você for ver, Jesus morou 1260 dias no Egito, que dá no total de 3 anos e meio. Passa-se 3 anos e meio. A Bíblia Sagrada diz que o anjo aparece para José e diz, pode voltar para Israel, porque quem queria matar o menino já foi para o Beleléu. Ele volta. José, meio temoroso, disse, não vou para Belém, porque quem estava no lugar do pai era Arquelau. Ele disse, não vou para Belém. Vai para onde? Vou para Nazaré, para se cumprir uma profecia de Jeremias, dizendo, ele é nazireu. Oh glória. Ele vem de Nazaré. A Bíblia diz que Jesus, ele vai lá para Nazaré.
Jesus começou o seu ministério ainda muito novo. Pastor, com quantos anos que ele começou? Ele começou com 12. Isso é doidura, pastor. Eu vi todo mundo pregando aí dizendo que foi com 30. Não, ele começou com 12. Por quê? Porque está escrito, a Bíblia diz que teve uma festa em Israel. Maria e José foi com Jesus. Quando chegam lá, esquece ele. Quando volta para trás, a Bíblia diz que ele estava dentro da sinagoga ensinando aos doutores e pregando a palavra, com 12 anos. Aí aparece um sabidão. Pastor, o que tem de sabidão? Não pode dar assim 2 pulinhos para cá, não pode falar isso, não pode falar isso. Os pregadores hoje estão tudo engessados. Quando pega o microfone, muda até a voz. Pastor, muda a voz? Muda. Eu quero que os irmãos abram a inefável, a inerrante, a imutável, a infalível. Quero congratular com os abnegados. Isso é besteirão, irmão. Olha para o seu irmão e diga: isso aí tu aprende em sala de aula lá no grande templo. Eu quero ver você passar na rua e as pessoas dizer como a sonomita falava de Eliseu. Ó, glória! A Bíblia diz que Eliseu subia para Sunem. Quando os passava na frente da casa da sonomita, ela olhava para o esposo e dizia: vejo que ali vai um santo homem. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: quando tu está passando, o que o pessoal está dizendo de você? Oh, glória! Aleluia! Vai apertar um pouco, mas não vamos sair daqui mais crente. Olha aqui, a Bíblia Sagrada diz que Jesus começa com 12. Levanta-se um sabidão e diz para ele: você não pode pregar porque você não tem poder das palavras. Ele está dizendo: você não é responsável pelas suas palavras. Por quê? Porque a autoridade maior em Israel é 30. Jesus só tinha 12. Mas você vai ver que Jesus vai sair, porque Jesus sabia e conhecia toda a lei. Jesus some. Passou 18 anos. Eu falei quantos anos? 18 anos. Mas a Bíblia diz que quando ele apareceu com 30, ele não apareceu igual os crentes que tem hoje, não. Já viu? Os crentes que até a costura da calça é torta. O que foi, meu irmão? Uma luta danada. É luta mesmo, porque tu é soldado. Você foi alistado no exército de Jeová Jireh, meu filho. Aleluia. Você é soldado. Hoje nós estamos vivendo os tempos dos crentes galinha de Angola. Estou fraco, só bebe fraco. Hoje nós estamos vivendo os tempos dos crentes carrinho de mão, só vai para a igreja empurrado. Aleluia. Hoje nós estamos vivendo os tempos dos crentes girafa. O corpo dentro da igreja e a cabeça lá fora. Doido que acaba o culto para ir embora, para ficar no WhatsApp. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus me trouxe aqui para dizer para você: se conserta, porque Ele está voltando. Pastor, mas é uma cruzada. É cruzada mesmo. É para nós ficar mais crentes. Pastor, Jesus está voltando? Em 1948, Israel se tornou nação. 2018 fez 70 anos. Você for olhar a moeda de 2018 de Israel, você vai ver que tem a infringe da moeda, está lá o Donald Trump, está lá o Putin e está a pomba da paz. Olha para o seu irmão e diga: Dona, diga Daniel, diga trumpet, trombeta de Deus, é a falsa paz. Deixa eu falar um negócio para você. A base do templo já está pronta. A novilha vermelha já acharam ela lá nos Estados Unidos, porque a novilha vermelha é rara, e acharam ela lá nos Estados Unidos. Ela já está lá em Israel, para ser sacrificada agora em 2026. E sabe o que tem? A profecia acontecendo e os crentes preocupados com faculdade. Oh, glória, eu vou falar. Pastor, não pode fazer faculdade? Pode. Só não pode esquecer do espiritual. Aleluia. Hoje é que se eu estivesse pregando chave de carro, isso aqui não já estava quebrando cadeira para tudo quanto é lado. Chave de carro, apartamento. Hoje o negócio é chave de carro e apartamento. Receba. O cabo não tem nem para ele, tá? Receba. Deixa eu te dizer uma coisa. Para você ter, você tem que descer em Provérbio 8:17. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. É Lamentações 3:29. Põe a boca no pó, quem sabe assim ainda haja esperança. É Isaías 55, verso 6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. É 2 Crônica 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, quer receber de Deus, tem que se humilhar. Olha aqui, a Bíblia Sagrada diz que Jesus começou o seu ministério com 30, mas não pregava esse evangelho que o pessoal está pregando aí, não.
O evangelho de hoje é: dá 10 que Deus dá 1000. Dá 200 que Deus dá 3.000. Isso não é evangelho, irmão. Isso é barganha. Olha aqui. O evangelho do Senhor Jesus é diferente. Pastor, é diferente? É. O evangelho do Senhor Jesus é... O senhor sabia que a matemática de Jesus é diferente da do homem? A do homem é 2 e 2 é 4, e 4 e 4 é 8, e 8 e 8 é 16. E a de Deus? A de Deus é: deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua esposa e serão uma só carne. Olha para sua irmã e pergunta, fala para ela assim: em vez de aumentar, faz a diminuir. Aleluia. Você nunca viu um profissional de púlpito pregando a matemática de Deus? Não vai. Por quê? Porque a matemática de Deus, em vez de aumentar, faz a diminuir. Oh, glória. Olha aqui, para terminar. A Bíblia diz que Jesus pregava o evangelho mel na chupeta. Era assim? Vem como estás, porque a porta do céu é muito boa, você vai entrar lá. É assim que ele pregava? Não. Jesus disse assim, olha o que Jesus pregava. É chegado o reino de Deus. E sabe o que Jesus dizia mais? O caminho é estreito e a porta é a... Olha o que Jesus dizia mais. A Bíblia diz que Jesus pregando. Olha aqui. Jesus pregando. Uma multidão. E a Bíblia diz que Jesus está pregando. E a multidão está indo embora. Pedro se aproxima e diz: mestre, o povo está indo embora. Jesus olha dentro da bolita dos olhos de Pedro e diz: vem cá, meu bebezinho. Foi assim? Não. Olhou dentro da bolita dos olhos e disse para Pedro: se quiser ir com eles também, pega descendo, que subindo é contramão. Aleluia. O evangelho é renúncia. O evangelho do Senhor Jesus é luta, é perseguição. Aleluia. Pastor, nós estamos numa cruzada. É numa cruzada mesmo, para nós sair daqui mais crente, com a autoridade do céu. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para você para terminar. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus fala isso, ele exorta quem ele ama. Se Jesus está me exortando é porque ele, quando ele parar de falar comigo, o negócio fica estreito. A glória. Eu gosto de ir no culto, quando chega lá o cabo bota o dedo na minha cara e diz: se conserta, rapaz, entra na posição. Aí eu dou glória alto, sabe por quê? Porque eu sei que Deus está preocupado comigo. Porque quando tocar a trombeta, eu quero subir para ir morar no céu. Você quer ir? Quer ir morar no céu? Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Eu quero perguntar se tem alguém no meio de nós que ainda não é crente. Isso. Tem alguém no meio de nós que não é crente? Tem alguém? Tá todo mundo crente? Maravilha do céu, hein? Coisa boa é pregar para crente. Por quê? Porque crentes, nós sabemos que crente aguenta pancada. Aleluia. Por isso que Paulo escreve dizendo assim: cinja os lombinhos, porque você vai apanhar sem preguiça. Mas você vai apanhar aqui, mas quando você morrer, você vai entrar no céu. Aleluia. Você vai andar aqui no estreito, mas quando chegar lá no céu, porque é uma briga atrás de ouro, o povo brigando atrás de ouro. E a Bíblia Sagrada diz que nós vamos andar em rua de ouro. Os muros vão ser de cristal. Oh, glória. Aleluia. Enquanto o pessoal está brigando aqui por ouro, nós vamos andar em ruas de ouro. Lá no céu, junto com Jesus. Quantos vai andar na rua de ouro? Aleluia. Com Jesus. Eu queria ser, com a permissão do Senhor, uma levita para louvar. Tem alguém aí, uma levita para louvar? Irmã, solta aquele louvor, mas solta aquele com raiva do cão. Se você quiser oração, vem para frente que eu vou orar por você. Vem todo mundo para frente, abandona. Quem entrou triste vai sair alegre. Quem entrou doente vai sair curado. Por quê? Porque Jesus está aqui nessa noite, aleluia. Ah, pastor, eu quero a unção de Deus. Pois vem, porque a Bíblia Sagrada diz que a unção está aqui perto do altar. Tá escrito, tá? Levítico capítulo 6, versos 13. E o fogo arderá no altar e não se apagará. Oh, glória. O altar tá aí, irmão. Aqui é pertinho do altar, para sentir a presença dele. Oh, glória. Você não veio aqui para passear, não. Para passear nós vamos para o Shopping Três América. Para desfilar roupa nós vamos para a Fashion Week em São Paulo. Aqui nós viemos foi para adorar o Rei dos Reis. Oh, glória! Ele está aqui, aleluia. Abandona as cadeiras e vem para frente. Essa menininha aí, de quem que é essa menininha? Essa menininha aí, Deus vai levantar ela como levita da casa do Senhor. Aleluia. Ela já é sua menina, é sua filha? Ela já louva?
Prepara os playback, porque Deus vai fazer coisas grandes. Oh, glória. A Bíblia diz para você nessa noite, olha aqui o que Deus manda dizer para você. Jeremias 33:3, ele disse: clamas a mim, que eu responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eita, irmão Nilson, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Continua adorando a Deus, porque enquanto você louva, Deus quebra os milhões. Amém? Vai adorando a Ele, aleluia. Solta o louvor. Se esse microfone aí não prestar, eu entrego esse aqui para a senhora. Aleluia. Deus vai fazer um negócio aqui diferente. Oh, glória. E canhou que lema lá de Oquema. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Eu estou sentindo, pastor, a presença dele. Eu estou sentindo a presença dele. Adora, adora. Deus vai fazer uma transmissão de unção da minha vida para a vida do Senhor. Deus vai fazer uma transmissão de unção da minha vida para a vida do Senhor. Ah, pastor, isso é doidura. É doidura não, isso é Bíblia. A Bíblia diz que Deus fez transmissão de unção de Moisés para 70. Ah, mas isso foi na antiga aliança. Então vamos para a nova aliança. A Bíblia Sagrada diz no livro de Lucas, capítulo 1, versos 45 e 46. Maria colocou os pés na casa de Isabel, os meninos pularam no ventre e elas ficaram possuídas pela glória de Deus. Aleluia. Ei, pastor, esse negócio de possuído não é coisa de macumba, não, isso é coisa de Bíblia. Oh, glória. Você tem que ler mais Bíblia, você tem que andar na presença de Deus, porque o diabo, a Bíblia diz no livro de 1 Pedro 5:8, que o diabo está brumindo como um leão, procurando e buscando a quem ele possa tragar. Ei, não dá lugar para o diabo, não. O diabo não tem amor, não. O diabo, ele não tem amor. O diabo, se ele puder pegar você e tacar a tua cara no asfalto, ele não conta nem até 3, seu glória. Sabe por que você não foi passado ainda no ralo? Porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus está cuidando de você. Jesus está te guardando. Talvez quantos livramentos Deus deu para você hoje. Olha aí, ó. Fecha os teus olhos, meu irmão. Fecha os teus olhos. Desencruza as tuas mãos. Eu queria que o obreiro ficasse aqui atrás dele, porque Deus vai anestesiar ele da ponta dos pés ao fim do cabelo. Eu conto até 3 e ele leva toda a mansão celestial. Ó, 1, 2. Recebe aí, ó. Segura ele, segura ele, segura ele, segura ele, segura ele, segura ele. As pernas dele estão sendo anestesiadas. Segura ele aí, segura ele. Obreiro, segura ele. Tua voz, Senhor, vem surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de... Segura ela! O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Aleluia! Tem cura, Deus está libertando, Deus está curando, Deus está derramando a unção da cura nessa noite. Você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo de Deus. A senhora disse: eu quero renovo. A senhora disse: eu quero renovo e eu quero unção. E Deus falou assim: eu tenho renovo e tenho unção nova. Segura ela aí, segura ela aí, segura ela, segura. 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 Eu não te ouvi. Sobre a cabeça da tua filha, da tua serva. Toma ela em tuas mãos nessa noite. Enche ela do teu Espírito Santo. Que ela venha sair daqui, papai querido, convicta que o Senhor tocou ela nessa noite. Toca, segura ela, segura ela, segura ela, segura. Tua voz é tua. Ei, o Espírito Santo de Deus está aqui. É sua esposa. Mas eu te ouvi. Eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança. Eu conto até 3 e vocês são levados dentro da mansão celestial. E assim como a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, a senhora também tocará. Receba aí, ó. Conto 1, 2, 3. Segura ela, segura ela, segura ela, segura ela. Segura! Segura ele, segura ele, segura ele, segura ele, segura ele, segura ele. Segura ele! Silenciar todas as vozes. Oh, glória! A tua. Segura ele. Eu morro
Vocês duas do Saião aí, vocês duas, vem. É, a senhora. Vem, vem. No meio do tormento, tua voz é tu. Isso, dá a mão pra ela aí que Deus vai anestesiar vocês duas de uma vez. Fecha os olhos. Mas Eu conto até 3 e vocês são levadas dentro da mansão celestial. Eu conto até 3. Eu conto 1, 2, 3. Recebe aí, ó, recebe. Adora Ele. Enquanto você adora, o Espírito Santo de Deus trabalha lá no meio da tua parentela. Ele está fazendo coisas grandes. Aleluia. Ele está derramando unção nova. Ele está enchendo. Está tendo renovo. Está tendo renovo do céu. Está tendo renovo de Deus. Está tendo. Adora. Adora Ele. Adora, adora. Isso em Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Se eu não te ouvir, livramento no meio do tormento, tua voz é tudo, aleluia. Mas eu te ouvi, eu vivo, se eu te ouvir, eu prospero, tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. glória a Deus.